boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos então começar a mais uma semana de atividades. Que nossa semana seja abençoada e de muitos aprendizados, certo? Então hoje é o primeiro dia da semana em que nos encontramos, segunda-feira, dia 16 do mês 11, que é o mês de novembro de 2020, certo? Em nossa aula ao vivo que tivemos hoje, pessoal, fizemos as disciplinas de língua portuguesa e de matemática. Falamos um pouquinho dos sólidos geométricos e fizemos leitura e interpretação de texto, certo? Hoje fizemos nossa apostila Anglo, páginas 214, 215, 216, 217, 218 e 219, certo? Vamos começar então? Primeira coisa importante, pessoal, que eu falo todos os dias. Devemos colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Então, hoje, dia 16 do mês 11, que é novembro de 2020. Podem colocar a data aí, certo? Vamos começar, então? Iniciaremos com língua portuguesa. Tema: o Parque Nacional da Serra da Capivara. Os parques estaduais e nacionais são locais públicos. Locais públicos, vocês lembram? Todas as pessoas têm acesso, é de todos, não tem um dono, certo? Em geral, distantes das cidades. Em alguns parques, há vestígios do passado, tais como pinturas rupestres e fósseis humanos e de animais. Por isso, são também locais de pesquisa e estudos científicos. Aqui a prof colocou essas animações para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como eram, né, na época dos homens da caverna, em que eles pintavam ali, era a maneira de comunicação, a maneira que eles usavam para escrever, tá? Para registrar ali o tempo e o que acontecia naquela época. Então, eles riscavam com pedras ali as paredes das cavernas, tá bom? Vamos lá, então. Que tal conhecer a história do Parque Nacional da Serra da Capivara? Ele se localiza no estado do Piauí, no Brasil. Aqui ao lado nós temos um mapa, ó. Fica lá na região norte, nordeste ali do nosso país, do Brasil. Esse aqui é o estado do Piauí, certo? Aqui é a capital Teresina e aqui nesta localização nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara. Está marcado aqui para vocês dentro do mapa, certo? Esse parque foi criado para proteger uma área muito importante para a humanidade, pois tem uma grande quantidade de vestígios arqueológicos, ok? Aqui nós temos, como já mencionei, o mapa do Brasil, que é o nosso país, e em verde aqui o estado do Piauí, certo? Aqui, ó, é a imagem ampliada do estado, e demarcando aqui o local onde fica a Serra Nacional, o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá bom? Aqui é a fonte de onde foi tirado, né? Guia UOL, tá bom? E o acesso foi em março de 2019, certo? Vamos lá, pessoal. Ainda na página 214, nós temos ali o trocar ideias também. Ali pergunta assim: o que podemos encontrar nos parques estaduais e nacionais? Né? O que nós podemos encontrar lá? O que tem lá que nos chama a atenção para ir até lá conhecer? Né? A prof. Rafa colocou aqui algumas coisas. A fauna, que é referente à vida animal, os animais em que nós encontramos lá. A flora, que é a vegetação, as árvores, os arbustos, a vegetação no geral, tá bom? As plantas encontradas em determinada região, chamada de flora. Os fósseis, que são restos e vestígios de animais e de seres humanos que viveram há muitos e muitos anos atrás. As pinturas rupestres, que é a maneira como eles registravam as coisas, riscando ali a parede de cavernas, dentre outras várias coisas, ok? A número 2 pergunta assim: estes parques estão próximos ou distantes das cidades? A prof. leu ali no texto de vocês essa informação, que diz que estes parques, em geral, ficam distantes das cidades, onde há poucas casas,
pouco fluxo de pessoas, justamente para proteger essas áreas ambientais, tá bom? Quanto mais longe ficar do ser humano, infelizmente, mais protegidos eles ficam. Porque as pessoas vão lá, jogam lixo, derrubam árvore, acabam depredrando o patrimônio público. Isso não é legal. Então, eles ficam distantes das cidades, das casas. Quando nós vamos até lá, geralmente são em lugares mais distantes, ok? Vamos lá. Continuando, pessoal. De olho no texto. Já estamos na página 215. Ali diz assim: você se lembra de que vimos que os arqueólogos precisam primeiro descobrir onde estão os vestígios para então escavar a terra? Arqueólogo estuda o quê? Vocês lembram? O paleontólogo estuda os dinossauros, os animais antigos, né? E os arqueólogos estudam a história das pessoas, de antepassados, ok? Pois bem, nem todo vestígio arqueológico está debaixo da terra. Um exemplo são as pinturas rupestres em rochas e paredes de cavernas. Acompanhe a leitura do texto com o professor. Pessoal, a prof. Rafa colocou essa animação aqui para vocês. Esta foto aqui, ó. Observem que a família está dentro da caverna e nas paredes tem alguns desenhos que eles fizeram ali para representar algumas coisas, né? Podem observar aqui que é uma caça, por exemplo. Eles estão caçando animais, não é mesmo? Olha eles com arco e flecha na mão, tá bom? Então, aqui eu coloquei somente para representar, não tem na apostila de vocês. Vamos à leitura do texto que está ali na apostila, então. O título é Pinturas Rupestres, ok? Vamos começar. Os seres humanos já faziam desenhos muito antes da invenção do papel e do lápis. Não tinham papel naquela época, pessoal, nem lápis colorido. Há milhares de anos, cenas da vida das pessoas eram desenhadas em rochas, principalmente em paredões e dentro das cavernas. Esses registros são chamados de pinturas rupestres. As pinturas tornaram-se importantes registros da história. E por causa delas, hoje podemos pensar em como as pessoas viviam há milhares e milhares de anos. O que faziam, o que comiam e como é que eles caçavam, certo? Esse texto foi escrito pelas autoras da apostila. E aqui ao lado, na apostila de vocês também tem uma pintura rupestre. Observem o que temos aqui, ó. Pintura rupestre em sítio arqueológico no Parque Nacional da Serra da Capivara. Observem aqui que tem animais, parecem que eles estão correndo de alguma coisa, não é mesmo? Essa é a maneira como eles usavam para registrar. Aí temos aqui, ó, o trocar ideias também na página 215. Temos 3 perguntinhas para reflexão. Diz assim: antes do papel e do lápis, onde as pessoas desenhavam? Essa informação está no texto que a prof. Acabou de ler. Elas desenhavam em grandes paredões e principalmente dentro de cavernas. Nas rochas, pessoal, na pedra, ok? A número 2. Que sentimento essas pinturas rupestres despertaram em você? O que você sentiu quando viu essas pinturas rupestres? Eu senti curiosidade de entender o que estava acontecendo naquele momento em que eles estavam registrando. E vocês? Como tem sido observar essas pinturas? E a número 3. O que você acha que está sendo representado na pintura acima? O que será que tem ali? Né? Lembram que a prof falou? Tem 2 animais aqui. E parece que eles estão correndo de um ser humano, não é mesmo? Estão ali, ó, indo embora, porque provavelmente este ser humano está tentando caçá-lo, certo? Vamos continuar. Atividades, já lá na página 216. Agora é hora de registrar, tá bom? Atividades número 1, pessoal. Onde os humanos do passado desenhavam as pinturas rupestres. Lembram que a prof leu agora? Era no papel? Se você acha que era no papel, na folha ali com lápis, marque X. Nas rochas,
Será que era nas rochas que eles pintavam? Que eles faziam os desenhos nas pedras, nas cavernas? Ou na lousa, que nem a Prof. Rafa tem aqui na sala de aula? Quem respondeu nas rochas, prestou bastante atenção no texto. Isso aí, está de parabéns. Pinturas rupestres eram feitas em grandes paredões de rocha, geralmente dentro das cavernas. Certo? A número 2, pessoal, também na página 216. A número 2 diz assim: vamos conhecer mais uma pintura rupestre. Ela foi encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara. Observem agora, então, esta pintura rupestre aqui. Ela também parece estar representando uma caçada, não é mesmo? Olha os animais correndo aqui. Temos 1, 2, 3 animais. E aqui parece que são 2 pessoas que estão tentando caçá-los, olhem só. Eles estão com aqueles arpões na mão, erguidos, para acertar o animal, para conseguir caçar, não é mesmo? Agora, leia atentamente as palavras a seguir e pinte as que se relacionam com essa pintura. O que tem ali naquela pintura, pessoal? Eu consigo identificar árvore ali? Tem alguma árvore desenhada aqui nessa rocha? Sim ou não? Não, não tem. Então, eu não vou pintar. E animal? Tem animais aqui? Vocês conseguem identificar animais? Sim ou não? Sim, ok. Então, vou pintar ali o quadro da escrita animal. Pode usar o lápis de cor, tá bom? Cores bem vivas. Montanhas. Dá para ver montanhas ali? Tem as montanhas desenhadas ali naquela rocha? Sim ou não? Nananina, não. Não tem. E pessoas? Tem pessoas desenhadas ali? Sim ou não? O que as pessoas estão fazendo ali? Né? Tentando caçar. Então, se você respondeu pessoas, ok. Você está de parabéns. Brinquedos, gente. Tem brinquedo ali naquele desenho rupestre? Não também, não é mesmo? Eles não estão brincando. Eles estão caçando. E o último quadro, objetos de caça. Já contei a resposta, se eu falei que eles estão caçando, ora. Né? Olhe na mão das pessoas que estão desenhadas ali. O que elas estão segurando? Elas têm ali objetos de caça nas mãos, certo? A número 3, pessoal, apenas com a observação das imagens já mostradas, é possível afirmar se esses homens e mulheres viviam sozinhos? Será que eles viviam sozinhos ou eles viviam acompanhados? Só olhando ali para aquela imagem. O que vocês acham? Será que era possível a vida isolado, sem ninguém para ajudar? Era possível caçar, por exemplo, um animal grande? O que vocês acham? Sim ou não? Observando as imagens ali, dá para dizer que eles viviam sozinhos? Não, né? Eu tenho que ter outros elementos, outras coisas que me levem a esta resposta, ok? Vamos lá. Número 4. Conte aos colegas como você chegou a essa resposta. O prof já falou, né? Não dá só para observar a imagem. Tem que ter outros elementos, tem que ter ali os fósseis, né? Restos dos corpos das pessoas, dos animais, né? Restos de objetos que levassem, que remetessem a entender que ali vivia uma família, por exemplo, que eles viviam em uma comunidade e assim por diante, certo? Terminamos a primeira parte, pessoal. Agora é hora da matemática. Nós vamos conversar um pouquinho sobre formas geométricas. Vocês lembram que são formas geométricas? O que será que são essas formas? Será que elas são planas, somente planas? Ou nós temos as formas geométricas que são sólidos também? Vamos começar, então? Agora nós vamos começar a matemática, ok? Vamos lá. A arte antiga mostra que, além das pinturas rupestres, outros povos também fizeram desenhos de animais e pessoas. Por exemplo, veja ao lado um vaso de cerâmica feito por indígenas que habitavam a Amazônia. Olhem só os elementos que compõem esse vaso. Aqui nós temos a legenda, olhem só, cerâmica Marajoara.
originária da ilha do Marajó, no Pará. Olhem só a riqueza dessa peça, gente. Tem diversas formas aqui dentro, está toda decorada, toda desenhada. Aqui a prof também colocou as imagens dos sólidos geométricos, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os sólidos. E vamos associar esses sólidos também a todas as formas geométricas. Os sólidos, lembram que a prof falou que os sólidos eles têm ladinhos, né? Eles têm preenchimento na parte de dentro, por isso que o nome é sólido. Se vocês olharem na minha mão, agora eu estou com um paralelepípedo na minha mão. Ele tem retângulos que compõem ele, olhem só, né? E ele tem lados. Se eu for contar os lados, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Olhem só. Esse sólido geométrico que eu peguei agora, que é cheio de ladinhos, ele é o prisma. Olhem só. Aqui eu consigo contar os lados. Ele tem fundo, eu consigo ver que ele tem fundo, estão vendo? E ele tem os ladinhos também. Olhem só o cilindro. Lembram que o cilindro, a prof falou que ele rola? Né? Ele tem a face plana, mas se eu colocar ele no chão, ele vai rolar, porque ele é um sólido, ele tem profundidade. Se eu olhar aqui, eu vejo um círculo, né? Ele é composto por 2 círculos, um em cada face. Mas ele tem também o corpo, a parte de dentro dele aqui, certo? A mesma coisa nesse paralelepípedo, a prof falou que ele tem um retângulo. Olhem só a pirâmide. A pirâmide também, ela é composta por triângulos e também por quadrados. Olhem só, o fundo dela é um quadrado, a lateral dela é um quadrado. E as bases são o triângulo. Certo? Hoje eu peguei esses aqui para mostrar para vocês. Na aula ao vivo, a prof fez a vivência. Foi mostrando, virando ele aqui. Então, agora olhem aqui, ó, na telinha pequena para a imagem da prof, ó. A prof está mexendo para que vocês tenham uma ideia melhor. Olha o cubo, pessoal. O cubo também, ele é composto por lados e ele é formado por quadrados, ou seja, os lados são iguais. Eles têm o mesmo tamanho em todos os lados. E eu consigo contar os lados dele também. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Temos outros sólidos geométricos também, tá? Mas isso a gente vai aprimorando com o decorrer das aulas, ok? Vamos lá, então. Vamos continuar na nossa apostila. Observe que nesse vaso há algumas figuras com formas geométricas. Então, olhem aqui para vocês verem aqui do lado, ó. Nós temos aqui uma urna funerária de cerâmica marajoara, originária da ilha de Marajó, no Pará. Aqui era guardado os restos mortais, as cinzas de alguém que já faleceu. E ela também é composta por formas geométricas. Observem com bastante atenção, tá bom? Agora, vamos também fazer a arte com formas geométricas. Vamos lá. Essa atividade aqui pede para vocês usarem o Tangram. Então, quem construiu o Tangram lá no início das aulas remotas tem. Vocês podem fazer daí uma cena, compondo uma cena com o Tangram. Esse é o desafio de hoje, tá? Para mandar a foto para a prof. Ali na atividade número 1 diz assim: utilizem peças do Tangram e construam figuras humanas ou de animais, compondo uma cena. O desenho que vocês vão criar será geométrico. Usem a folha que o professor disponibilizou. Podem fazer no caderno de matemática, tá bom? Lembram que o Tangram, ele tem as formas geométricas? Paralelograma, triângulo, tá bom? Para usar o Tangram para fazer. Fiz a minha atividade do Tangram, vão pegar e vão mandar a foto para a prof, tá? Tem que representar ou um ser humano ou um animal, usando as formas geométricas, tá bom? Vamos lá. Número 2. Ligue cada forma geométrica da primeira coluna ao sólido da segunda coluna, em que a forma geométrica aparece. Observe a forma geométrica chamada pentágono. Você já ouviu a palavra penta? Isso mesmo. Penta significa 5. Quer dizer que ele tem 5 lados, certo?
Ela é uma forma geométrica que tem 5 lados, por isso que é pentágono, certo? Vamos lá, pessoal. Temos aqui o quadrado, deste lado são as formas geométricas planas, tá bom? Quer dizer que elas não têm lado. Por exemplo, o quadrado, né? Se eu desenhar um quadrado em uma folha de papel, ela tem um lado só. Eu não consigo ver lados nela, tá bom? Ela é reta. Se eu colocar ela do lado, eu vou ver do lado do cubo, eu vou ver ela aqui. Mas eu não vou conseguir ver as laterais dela, por isso que ela é plana. A mesma coisa o triângulo, o círculo, o retângulo e o pentágono, que tem 5 lados, certo? Vamos lá. Deste lado, as formas, os sólidos geométricos. O primeiro que aparece é o paralelepípedo, certo? Repitam aí para a prof, bem rápido, quero ver quem consegue. Paralelepípedo. É difícil de falar. Paralelepípedo, ele é composto por retângulos que formam ele. Ele não tem os lados iguais, olhem só. Este lado tem um tamanho e a lateral tem outro. Mas ele é formado por retângulos. O prisma, pessoal. Este aqui, tá bom? Este é o prisma, certo? Olhem aqui a parte de baixo dele. E olhem aqui que ele tem ladinhos também, certo? A pirâmide. Olha a pirâmide aqui. Ok? O cubo. Olha o cubo na mão da prof. E o cilindro. Ok? O cilindro está aqui. O cilindro lembra um rolinho de papel higiênico. O cubo, lembra aquele brinquedinho cubo mágico? O paralelepípedo, a caixinha de leite, tá bom? E assim por diante. Dá para associar. Essa atividade é bem fácil, é ligar. Por exemplo, aqui, o quadrado. A qual sólido geométrico ele se parece? Lembrem-se que o quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Então, vamos lá. O quadrado é com o paralelepípedo? Será que é parecido? Parece, mas não é. Com prisma? Também não. Pirâmide? Também não. E o cubo? Então, eu vou ligar lá no cubo. O triângulo, pessoal, está fácil também. O triângulo lembra uma pirâmide. Excelente. O círculo lembra o fundo do nosso cilindro, certo? Observem que aqui, ó, é composto pelo círculo. Vou ligar também. O retângulo, o prof falou também. Eu encontro o retângulo na composição do paralelepípedo. E o pentágono, que tem 5 lados. Penta vem de 5, certo? O pentágono lembra o prisma, certo? Terminei, prof. Vou para o em casa. Em casa, número 33. Vou ajudar vocês a fazer também, tá bom? Vamos lá. Em casa, número 33. Estamos na página 219. Atividade número 1. Volte à página 182 e observe a primeira imagem. É possível reconhecer desenhos na pintura rupestre? Tente voltar lá na página 182 para responder se sim ou se não. Deixa eu voltar aqui na minha apostila. Olha só, é a abertura do módulo 12, essa primeira imagem aqui, ó. Ali perguntou se é possível ver animais representados na pintura rupestre. Dá para ver animais aqui? Sim ou não? Olha que legal essa imagem aqui. Sim, se você respondeu que sim, está certo, ó. Dá para ver que tem animais aqui, que estão provavelmente sendo caçados. Tem pessoas aqui também, certo? Há desenhos de figuras humanas lá na página 182, que a prof falou ali na pintura rupestre, a letra B? Acabei de falar, que dá para ver que tem também. Tem pessoas humanas ali.
Então, vou marcar X também, porque tem seres humanos ali também, certo? Aí a letra C perguntou assim, ó. O que você consegue imaginar observando essa pintura da página 182? Eu consigo ver que os homens estão ali e tem animais e uma pessoa, que essa pessoa está caçando. Então, são possíveis respostas. Eu consigo imaginar que ele tem animais e uma pessoa. Eu consigo imaginar que ali está sendo retratada uma caçada, dentre outras possíveis respostas, tá bom? Vamos continuar. Atividade número 2. O jogo de Tangram tem 3 formas: quadrado, triângulo e paralelogramo. Nas representações dos sólidos a seguir, pinte de azul um quadrado. Onde está o quadrado? Quadrado, nós temos ele aqui no cubo. Então, vou pegar o meu lápis azul e vou pintar qualquer uma das faces ali, tá bom? De verde, um triângulo. Onde eu consigo ver um triângulo? Na segunda.